E no episódio do Papo de Quê de hoje, nós vamos falar de um assunto super bacana e que interessa a muita gente que iniciou a trajetória no segmento do empreendedorismo contábil. O tema de hoje é contabilidade para MEIs e também para cartórios. E para bater esse super papo, eu trouxe duas convidadas maravilhosas e também super competentes. Uma das convidadas que eu trago hoje é minha amiga cearense e teve a contabilidade inserida na sua vida desde ainda muito pequena, quando frequentava o escritório do pai. É aquela clássica história de quem escolheu o ramo da contabilidade por seguir o que foi apresentado ainda na infância. Mas ela fez o seu próprio caminho e hoje é uma grande empresária contábil. Ela é founder da Mood Contabilidade e sem nenhum tipo de investimento teve a oportunidade de ter na sua carteira de clientes o primeiro cartório, o que a levou a pensar de forma estratégica a nichar para esse segmento. A minha outra convidada sempre almejou voos maiores, estudou ciências contábeis e logo começou a atuar na área, inicialmente como estagiária, posteriormente efetivada. Com a chegada da pandemia, ela precisou se reinventar e utilizou os meios digitais para se posicionar na internet, o que trouxe visibilidade para o seu trabalho, resultando em um mergulho no segmento da contabilidade consultiva, especificamente para MEIs. É isso mesmo, hoje eu estou recebendo as super empresárias contábeis Clívia Carvalho e Tatiele Andrade. Muito bacana, né? E aí, vamos bater um papo? Sejam muito bem-vindas! Obrigada! Que coisa maravilhosa estar recebendo vocês. Ficamos muito felizes. E olha, não tem ninguém que arrase mais nas apresentações que o Fabiano. E Nossa, que coisa demais! boa. Nunca ninguém me apresentou tão bem assim. Ah, foi? Sério? Nem a mim. Olha, Eu Que fiquei bom. só imaginando qual será o texto que o Fabiano vai fazer, porque ele sempre arrasa, né? Ah. Nas apresentações. Tá, pra eu mesmo me apresentar. Então, deixa eu dar os créditos também, né? Não, Sim. é o Fabiano, claro, também, né? Mas o Pedro também, que trabalha comigo, ele que me ajuda nos roteiros. Então, Ele a gente vai arrasa. construindo juntos e... Pedro, então, vamos conversar. Vamos conversar, Pedro, Vamos né? bater um papo. Mas deixa eu falar pra vocês, ele tem exclusividade aqui comigo, tá? Tô brincando, gente, tô brincando. Quem quiser contratar o Pedro, desde que não tire ele daqui, pode contratar. Hoje tá difícil essa exclusividade. Tá difícil, né? Realmente. Ai, Fabiano, aí, muito gente? feliz de estar aqui. Olha, eu tô até um pouco nervosa, Não já precisa ficar falei. nervosa. Porque assim, além de amigo, você é uma pessoa que eu admiro muito e eu tô muito feliz de estar nessa que mesa. bom. Tava esperando essa oportunidade de ter você Ai, aqui, nossa, amiga, de verdade. eu até falo, no dia que eu recebi o convite, né, eu tive uma Sim. mentoria com Sim, você, lembra? Foi verdade. E aí eu conversei com a minha sócia e o Daniel também, né? Hoje ninguém fala comigo que eu vou para a mentoria com o Fabiano. Quando acabou a mentoria, aí todo mundo, e aí, como foi a mentoria? Eu não quero saber, eu fui convidada pro papo de quê? Ou seja, ela não prestou atenção na mentoria. Só que eu não lembro se eu falei no começo da mentoria ou no final. Ai, não, Que mas bacana, foi amiga, ótima a muito mentoria. Aprendi muito, mas no final, assim, fechou com chave de ouro. Foi, né? Ah, que bom. Eu tô Foi muito esse feliz, de convite. verdade. Um prazer, uma honra ter você aqui comigo no meu Igualmente, programa, tá? é recíproco. Eu Tati. também não tenho palavras para agradecer. que bom, Fiquei gente. muito honrada mesmo por estar aqui. E como foi dito até nos bastidores, né? A gente sabe que você é seletivo, é uma pessoa que não chamaria qualquer um. É Né? verdade, Você é verdade. escolhe as pessoas que irão participar aqui. É um excelente espaço, o trabalho está incrível. Eu admiro o seu trabalho que e admiro você como pessoa, né? Como profissional. Então, fico muito feliz. Gente, vocês né, não me pelo disseram que ia me convite. trazer esse presente todo aqui. Tô me emocionando. Vocês estão querendo me fazer chorar, né? Ai, Fabiana, é porque você é muito especial, amigo. Ah, gente, sério. obrigado, de verdade. Assim, eu costumo valorizar muito realmente pessoas genuínas, que trabalham, que sabem o que é de verdade e que também se posicionam de forma verdadeira. Né? Pessoas que não criam histórias na internet, mas que estão lá contando realmente seu case de sucesso, que não é problema, isso é bom porque é inspiracional para as pessoas, né? Mas dentro da realidade, né? Sem Sim. fantasiar, sem romantizar, falando a verdade mesmo. Olha, por aqui é um caminho bacana, eu escolhi isso, fiz desse jeito, tem dado certo, mas também fico cansado, também fico cansada, né? Também tem esses somos perrengues aqui que deixa a gente, às vezes, um pouco desmotivado, mas dá certo. Contar a história da vida real, né? Eu acho que isso é muito importante para, inclusive, na verdade, pensando na saúde psicológica
né, na saúde mental de quem está assistindo a gente, porque quando a gente conta coisas que são, enfim, até imaginar, você não consegue nem imaginar que aquilo pode acontecer, as pessoas ficam, mas por que a Tati consegue? Por que a Clívia? Eu sou horrível, né? Eu sou péssimo, eu sou péssima, porque realmente eu devo ser, enfim, devo ser muito fracassado ou fracassada porque eu não consigo e elas conseguem. E, na verdade, a gente, quando conta a realidade e também fala dos nossos perrengues, as pessoas se identificam e dá um aconchego, né? Sim, com certeza. Eu pondero muito, assim, na hora de compartilhar as coisas justamente por isso. Porque é muito difícil quando você está começando, você se comparar com alguém que já está uma estrada um pouco mais à frente que você. Aí imagina, se você está compartilhando ali um conhecimento, ou até mesmo um ensinamento, ou até mesmo uma conquista. Se você não conta o que está por trás, né, até chegar ali, se você não conta a sua trajetória, o que você criou, as dificuldades. Eu gosto muito de falar sobre os bastidores. E eu gosto muito de trazer a minha trajetória justamente para quem está começando. Pensa o seguinte, não foi do dia para a noite, não foi de ontem para hoje que Tatiele chegou aqui. Houve um percurso, né, houve um processo, houve um período de aprendizado. E eu trago muito todos os medos e inseguranças que eu tenho, ou que eu já enfrentei, ou que eu já passei e que já superei, justamente para quem está naquele momento, fala assim, poxa, não é só comigo. Não é só comigo que isso acontece. Não sou apenas eu que tenho essa dificuldade. Mas para dizer o seguinte, olha, beleza, essa dificuldade existe, mas também é possível superá-la. Com certeza. É possível você passar por cima disso e dar o seu passo e construir a sua história. E o que você falou sobre o bastidor, né, no sentido de trazer a verdade, é justamente para as pessoas não ficarem fantasiando. Eu falo que a autenticidade é fundamental. As pessoas me perguntam muito, Tati, qual que é o diferencial? Você. Seja você. Você é o seu diferencial, porque exatamente. Não existe um outro Fabiano, não existe um outro Tatiele, não existe uma outra Clívia. Então, assim, trazer a nossa essência, o nosso pensamento, o nosso posicionamento sobre alguns assuntos é fundamental para que as pessoas gostem de você por ser você. Exatamente. E até porque a gente fala as pessoas, né? Mas parece que a gente está julgando. Sim, não, a gente fala da gente mesmo. Né? A gente tem o costume de comparar muito o nosso bastidor com o palco do outro. Sim. Então, ver também o bastidor do outro, né? Mostra pra gente que a gente é ser humano, né? Que o outro é ser humano igual a gente, que tá tudo certo. Com certeza. Né, amiga? Na internet tem muita gente que não mostra tanto isso e as pessoas ficam muito frustradas, assim, né? Muito. É incrível. Eu mesma, assim, já vi outras pessoas, eu mesma já tive esse sentimento, né? Nossa, só eu que não consigo. Acho que todo mundo já teve, né? Aí eu fico, meu Deus, só eu que não consigo. Aquela pessoa tá ali, tipo, na mesma... A gente se compara, né? Começou junto comigo, mas ela tá ali. Mas também ela só mostra coisa boa, né? Só o palco. Mostra coisas incríveis. O que você quer que as Fantasia também, as coisas boas, e né? O famoso quem vê close não vê corre, né? A vontade que dá de dizer me ensina pra eu te ensinar. Deixa eu te falar, deixa eu perguntar a vocês, iniciando aqui o nosso papo, eu tenho uma curiosidade que começa, enfim, as perguntas são direcionadas para as duas, tá? Às vezes eu posso direcionar uma, mas a outra também, é até muito importante que a gente interaja mesmo. Mas tinha uma pergunta que eu queria fazer à Clívia, que é o seguinte, você podia ter ficado na empresa do seu pai. Sim. Né? A Tati podia ter continuado com a CLT, né? Mas vocês resolveram ser empresárias. Vocês querem ser empresárias, vocês se tornaram empresárias. Por quê? Quero saber o porquê disso. Eu assim, desde quando... Que assim, eu nunca quis... Quando a gente é criança, ninguém quer ser contadora, né? Tem um sonho de ser contadora. No meu caso... Que interessante mais isso. ou menos. Pra mim é um pouquinho oposto, mas pode continuar. Sério? Pode continuar. Engraçado, se foi isso, a primeira pessoa que eu conheço que... sim. Era criança, mas aí, o que acontece? Nunca tive o sonho. O sonho se tornou, né, assim, real na minha vida quando eu comecei a ter percepções, né? Então, fui começando a entender mais, ver a trajetória do meu pai. Então, aí, depois disso, aí eu quis. Não, eu quero. É tanto que eu nunca tive uma segunda opção. E até naquele período, quando eu estava com ele, eu sempre tive vontade que o meu pai, assim...
Pra ele tava tudo bem do jeito que tava, e eu sempre sonhava, assim, de ter um escritório muito grande, porque onde era o escritório, já foi também nossa casa. Então, uma parte era a nossa casa, outra parte era o escritório. E, assim, o meu sonho era derrubar tudo aquilo e fazer construir Super mesmo escritório. um super escritório, que, assim, era o que eu via, assim, do futuro. Que ia ser um escritório gigante, com um monte de sala. E aí, me despertou. E aí, eu sempre voltei. Um dia, eu voltei, independente se vai ser com meu pai. O meu sonho era eu e a minha irmã caminhar juntas, né? Assim, ter a sucessão do meu pai. Sim. Tanto que diversas vezes eu ficava, nossa, porque a minha irmã não queria. Sim. Eu tô me dedicando tanto, eu ainda ficava com esse pensamento, tô me dedicando tanto e vou ter que dividir com a minha irmã, que ela não tá Olha nem só. aí. Olha só. Eu ainda tinha isso na Tava minha lá na frente cabeça. Eu já tava muito à frente. E aí eu tinha esse desejo desde então. Infelizmente, eu não, né, depois a gente conta assim mais um pouco, não consegui dar continuidade ao Sim. escritório, mas isso ainda pode Mas ser fez a sua história. pode ser uma possibilidade Sim. ainda, mas eu não... Como é que eu posso dizer? Eu tive um momento ruim e eu não me vitimizei. Eu Sim. fui atrás do Você que não eu travou. queria. Eu não Exato. travei, entendeu? Tipo, não tá legal aqui. Vou eu vou fazer a minha buscar história. o que eu quero. Que Perfeito. o que eu queria era ser uma contadora reconhecida, ter o meu escritório. Nunca tive sede, mas eu tenho um sonho. Até eu falo pro Daniel. Sim. Eu quero ainda ter o meu escritório, por mais Físico. por mais que eu não vá lá todo dia, mas eu quero dizer que eu tenho, que eu consegui. Bacana. Muito bom, parabéns. É amiga. meu, né? E você, Tati? Então, só pegando o gancho do que falou da questão de escolher a contabilidade, eu até falei com o Fabiano antes, eu sempre qualifico, eu vim da roça, né? Eu sou do interior, zona rural mesmo. E assim, desde muito pequenininha, eu não me identificava com aquilo ali. Não é que eu não goste da roça, hoje em dia eu gosto mais do que quando eu era criança. Sim. Então, por exemplo, sempre que eu quero descansar, eu tô indo Vai pra pra lá. lá. Mas, assim, quando eu era criança, eu não me via naquela realidade. Sim. Eu não me via trabalhando ali, eu não me via seguindo os passos dos meus pais. Sim. Mas quando eu assistia TV, que era uma coisa muito rara, eu comecei até um pouco mais tarde, porque eu não tinha acesso, então sempre gostava muito, via muito executivo. Então, quando eu via uma mulher de terninho, sabe? Aquela coisa do rabo de cavalo do óculos, Sim. aquilo me brilhava os olhos. Geralmente as pessoas têm outros tipos de sonho, como palco, cantor, outras coisas Sim, mais é aleatórias, verdade. mais assim, mais difíceis. E aquilo me brilhava. Então, eu sempre gostava daquilo. Então, pensei inicialmente, devo querer administração. Fui pesquisar, né, profissões que tinham a ver com aquilo Sim. ali, falei administração. Então, fiz técnico em administração, junto com o ensino médio, e cursando o técnico, eu me deparei com a contabilidade, né? A gente tem algumas matérias que são dos dois cursos, Sim. e a contabilidade era das matérias que eu mais gostava do curso de administração. Interessante, né? Aí eu fui pesquisar um pouco mais, né, sobre a contabilidade. Falei, pronto, é aqui, me achei. É isso. E eu até comento, falo, gente, contabilidade não foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida, no sentido de vim de família, que Sim, tenha escritório, entendi. alguém próximo. Não foi nada inspircional no sentido de continuidade, sucessão, Foi nada algo disso. que foi escolha minha. Entendi. E não era, por exemplo, a escolha dos meus pais. Entendi. Tanto que foi até um susto, né? Primeiro administração, Sim. depois contabilidade. Como assim? Como Eu assim? vim de cidade muito pequena, então a maioria de donos de escritórios lá são homens. Sim. Escritórios muito tradicionais, precisa de toda aquela estrutura. A contabilidade é um pouco assim, né? Aí Tem até mais pro homens meu- do que mulheres, pelo menos que eu saiba, Tá eu acho que é mudando isso. Não bastante, tá mudando mais quase, agora. tá quase meio a Ah, meio. bacana. Tá quase meio a olha meio, aí. tá bem equilibrado, Muito graças a bem. Deus, hein? Com certeza. Ficando melhor, viu? Exato. Porque mulher é analítica, estratégica também. Então, com certeza. Detalhista. Detalhista. Aí, Estamos assim, passando para um outro nível. foi Sim, até com um susto certeza. pros meus pais, né? Aquela coisa de contabilidade, né? Meu pai mesmo, como assim contabilidade? Mas eles sempre foram muito de apoiar as minhas escolhas, independente de Parecendo ser... com a história do Fabiano. Tá parecendo com a Michelle. Independente de ser assim, o que eles queriam de fato ou não, eles sempre me apoiaram. Então eu segui, né? E aí eu comecei a trabalhar desde o primeiro semestre da faculdade, logo no início. E a sua pergunta, né, por que sair da CLT? Ao contrário do que as pessoas pensam que muitas vezes seja porque, eu não gosto do lugar que eu estou, não me dou bem. Ao contrário, eu gostava muito do ambiente que eu estava, era um ambiente muito harmônico, me dava muito bem com o meu chefe, com colegas de trabalho, são muito meus amigos. Eu estou
perto de inaugurar o meu escritório comercial, porque eu trabalho home office, né? Sim. Então, estou perto de inaugurar e todos eles já estão. Tati, vai ser que dia? Vai ser que dia? dia? A gente vai Que lá e bacana. tal. Legal. Então, assim, eu tinha uma relação muito boa. Não tinha nada do que reclamar. Só que aconteceu o quê? Uma pandemia. Sim. Então, em 2020, quando começou a pandemia e veio aquela coisa do ficar em casa, eu senti muito medo. Eu fiquei, assim, extremamente preocupada, porque eu tinha medo disso. Não sei lá, empresas de clientes podem fechar, pode ser necessário ter corte de funcionário, não sei se eu vou estar empregada. Então, eu senti muito medo e eu falei, eu não tenho outra coisa, sabe? Eu não tenho outra Preciso coisa. me movimentar, preciso pensar em uma movimentar. estratégia. E por mais que empreender sempre esteve, acho que esteve sempre na minha veia, porque Sim. eu sempre fui acho que um intraempreendedor, Sim. né? Porque por mais que eu fosse funcionária, eu não sou aquela pessoa de, deu 18 horas, eu tenho que ir embora. Não, Sim. deu 18 horas, mas se eu tenho que entregar isso aqui, eu fico até 7, até 8, O colaborador que toda empresa deseja, né? até 9. Então, assim, pra mim é importante o quê? Eu tenho que entregar Sim, isso, claro. então eu vou entregar isso, independente tá de ser certo. funcionário. Então, eu sempre tive muito isso na minha veia. Não sou aquela coisa de apegada a horários. Eu não sou apegada a Sim. horários. De, que vai sair mais tarde, que passou do meu horário. Que eu fiz hora extra, eu não Sim. recebi minha hora extra. Não me importa. Né? Desde que haja uma relação de parceria ali, de troca. Então, aí eu comecei com o digital e eu comecei a mudar a minha visão, que inicialmente era o seguinte, não dá para eu ter meu escritório agora. Sim. Por que eu não tinha começado antes? Não dá para ter meu escritório agora, porque como era a cidade que tem escritórios muito tradicionais, precisaria de estrutura tem um custo. Claro. Eu não tinha recursos financeiros para arcar com aquele custo inicialmente. Então, eu falava, não dá para ter por isso. Aí, outra coisa, eu sou muito novinha, né? Sim, 24 anos, eu tinha 24 anos eu na passei época. por isso na época que eu comecei a empreender. Falei, sou muito novinho, o cliente não vai confiar em mim. Vai olhar e falar, essa menina, eu não vou confiar. Sim, sim. Aí tinha a questão do ser mulher, aí vinha a questão ainda do ser nova. Entendi. Não tem condição de fazer isso. Eu não tenho experiência com todos os setores, porque inicialmente no escritório eu comecei no departamento pessoal, Sim, claro. migrei para o contábil, Normal, mas natural. eu não tinha experiência com fiscal, Até por porque exemplo. você trabalhava num escritório de contabilidade, né? Exato. Já foi diferente de mim. Eu trabalhava numa empresa que tinha contabilidade residente. Então, Olha. eu cuidava de todos os departamentos. Então, foi mais fácil, né? Eu aprendi tudo. Um pouco de tudo. Então, aí vinha 3 pontos aí que eram minhas barreiras. Só que quando eu me deparei com pessoas que estavam ali mais ou menos na mesma situação Sim, que eu, sim. comecei a mergulhar em sentido de buscar conhecimento, de estudar, de me aprofundar, ver o que o mercado tinha. Eu falei, pronto, eu vou começar a, pelo menos, criar conteúdo nas redes sociais, porque eu não sei no que isso daqui... Não era o foco de captar cliente Entendi. ali. Eu falei, mas eu vou Vai que dá em compartilhar alguma coisa, né? Eu vou compartilhar meu conhecimento, eu vou ser vista. Eu acho que a Sim. minha intenção inicialmente era isso, vou ser vista. Então, acredito que isso aqui vai colaborar no futuro, vai dar alguma coisa. E aí, justamente por esse ser vista, foi quando chegou a minha primeira cliente. Não necessariamente era alguém que não me conhecia, mas era uma pessoa próxima, que já me Normalmente é conhecia. assim. Normalmente os primeiros clientes Mas são que os viu clientes que eu próximos, já né? estava Família, ali amigo. falando sobre aquilo e falou assim, Tati, eu acompanho seu perfil lá, vi que você fala sobre contabilidade e tal. Eu preciso de ajuda aqui. Aí vi que era MEI. E aí foi quando eu comecei a me especializar no MEI. Aí é onde entra o MEI. Perfeito. Comecei a me especializar e entender o que? A necessidade daquele público. Entendi. Eu vi que não era necessidade contábil. Era aquela coisa, o MEI tem pouca informação, não sabe nada de gestão da própria empresa. Então, às vezes, eram questões que para um contador seria básico, mas que para eles eram tudo. Mas assim, nesse caso, tudo bem, você recebeu essa primeira cliente, que já era uma pessoa conhecida, que veio como MEI. Mas nesse caso, ela já era... Você já ainda estava na CLT ou você ainda estava na CLT? Sim, eu ainda estava na CLT. Eu conciliei a CLT empreendendo por 1 ano e pouquinho. Entendi. 1 ano e pouquinho. Porque eu me desliguei, né? Mas você Desliguei meu estava aviso. fazendo um trabalho público, então a empresa que você trabalhava sabia que você estava se movimentando. Sabia que eu estava me movimentando. E eles questionaram por isso? incrível que pareça, eram os meus maiores incentivadores. Olha, só bacana. para você ter ideia, então sempre como via que eu tinha começado a atender MEI, porque também o MEI, né? Além de ter sido o perfil que surgiu de primeiro cliente, além de eu conseguir enxergar aquela necessidade,
O MEI não era o perfil de cliente que o escritório que eu trabalhava atendia, nem o serviço consultivo. Então, o escritório que eu trabalhava atendia empresas maiores, lucro presumido, lucro real, tinha empresas do Simples Nacional também, mas era foco de empresas maiores. Mas eles já sabiam que você queria empreender, que você provavelmente ia se desligar no futuro? Era uma coisa clara entre vocês? Era uma coisa clara. Eu acho que, na verdade, até mesmo antes de eu começar a empreender, eu acho que era meio que uma coisa clara, justamente porque eu sou uma pessoa que me movimento. Entendi. Então, acho que era falar assim, não sabia quando isso vai acontecer, mas algum dia... Mas já sabia, assim. É como se fosse assim, algum dia deve acontecer. Bacana. Você foi CLT em algum momento, amiga? O único lugar que eu trabalhei foi o escritório do meu pai. Eu fui registrada por um período, mas foi por muito pouco tempo. O meu pai ainda quis, me propôs uma sociedade, mas eu não quis. Mas pouquíssimo tempo de CLT. Eu perguntei porque, assim, ela foi CLT, né? Eu também fui CLT. E eu lembro que você tinha me falado que trabalhou na empresa do seu pai. E eu acredito que trabalhar numa empresa familiar deve ser mais difícil do que trabalhar numa empresa que não é familiar, né? Sim, eu imagino também. Porque tem todas aquelas relações, né? A intimidade, a liberdade. Sim. Né? E eu acho que também, além disso, eu estava pensando agora, tá? Também deve ser muito difícil você trabalhar como CLT na empresa, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, porque você passa a também ouvir opiniões do time, né, de pessoas que trabalham ali, só que estão falando da empresa do seu pai, né? Isso acontecia? Na realidade, por eu ser, né, a filha do dono, acho que as pessoas não falavam assim muito na minha frente, né? É tanto que, assim, o meu maior desafio, a minha maior dificuldade dentro do escritório, por eu ser a filha do dono, ninguém queria me ensinar nada, porque todo mundo achava que se eu aprendesse, seria demitido. Então, eu sempre falo, eu aprendi muito ouvindo, eu sou muito observadora. Então, tipo assim, eu era do fiscal, eu iniciei no contábil, né, mas só digitação. Mas eu fui pro fiscal e eu ficava lá no meu computador, mas era atenada a tudo. E às vezes às vezes eu falava assim, nossa, eu sou muito intrometida, porque uma pessoa falava uma coisa, aí que eu gosto de aprender coisas novas. Sim. E eu sempre ia, eu vou já contar uma história do CRC que eu nunca esqueço. Conta, eu adoro ouvir histórias. Também. Então eu gostava muito de ir para cursos, então eu ia para curso de todas as áreas. Aí eu me falo que eu era intrometida, por quê? A menina do departamento pessoal, eu nunca tinha sido do departamento pessoal. Houve um problema lá. E, tipo, eu não sou do departamento pessoal, mas eu sabia já a resposta. E a menina lá não sabia. Aí eu, tipo, me intrometi. Aí eu acho que as pessoas não gostavam, porque eu já sabia, assim, não mais que elas, mas eu era atenada e dava a solução. Então, qualquer problema de qualquer setor, eu resolvia. E é tanto que foi uma carga muito em cima de mim, porque tudo meu pai, como ele via que eu conseguia solucionar, dava um problema, o colaborador ia, vai lá na Clívia que ela sabe resolver. Vai lá na Clívia, tudo era a Clívia, vai lá que ela vai conseguir. E isso que você está contando, eu vou dizer para você que é uma ótima, até um reforço para uma coisa que eu falo muito na nossa empresa lá de contabilidade, mas falo inclusive nas palestras. A gente tem a mania, e você está contando como uma funcionária da empresa do seu pai, veja, mas a gente tem a mania de castigar o nosso melhor colaborador. Simplesmente porque ele é bom. Então, a pessoa que é boa, ela passa a ter uma demanda de trabalho maior. Por quê? Porque tudo que o Fabiano quer que seja mais denso, que é mais importante para aquele cliente mais criterioso, eu vou pedir para a Clívia, porque a Clívia é a pessoa que não vai deixar falhar. Vou pedir para a Tatiele, porque é a pessoa que não vai deixar falhar. E aí você tem a sua carteira e tudo o Fabiano passa para você. Tudo o Fabiano passa para você. Então, é melhor você ser médio e tá ali naquele nível do que você tá sendo penalizado por algo que você tem muito trabalho, menos que os outros, simplesmente porque você é bom. Isso desengaja as pessoas. A não ser que ela passe, exista dentro da sua empresa de contabilidade, né, um mapa hierárquico, né, uma governança bacana, onde ela perceba que ela tem para onde crescer. Mas se demorar muito também, ela começa a desengajar. E até TI eu era. Veja!
Dá um Sério? problema no computador? Não, veja que a Clívia sabe resolver. Até hoje, meu pai, às vezes, dá um problema no servidor. Me liga. Clívia, sumiu tudo, pelo amor de Deus. Ah, de vez em quando eu vou ligar pra ela também, que não tiver algum problema lá Bom na tática. saber, bom Quando a gente saber. sair daqui, a gente vai passar na tática, tá, amiga? Pra dar uma olhada Não, nas mas coisas. eu já não sei mais. Aí, só para complementar a questão da história do CRC, eu queria tanto aprender, eu queria saber tudo, que eu ainda... Porque lá no CRC, assim, você, para poder participar dos cursos como estudante, você tem que estar, tipo, em tal semestre, não podia. Sim. Não podia. Aí, eu peguei e fui lá e falei, olha, o meu pai me levou e eu falei, olha, o curso tá sem ninguém aqui na sede, sem ninguém, e eu tô Sim. querendo aprender. E não me deixam me inscrever por conta disso. Aí eu fui lá pro presidente, fui na Sim, sala vai do na sala do presidente. presidente, olha só. Fui na sala do presidente Muito e bem. falei, eu vou assistir esse curso. Só que, infelizmente, eu cheguei lá, ele falou, não, por tais motivos, realmente a gente não pode liberar essa exceção e tudo mais. E aí ele falou, o que eu posso fazer é liberar os arquivos, Sim. né, e te dar para você poder estudar, mas eu não posso liberar você entrar. Já pensou? Aí eu peguei tudo bem, né? Porque, assim, eu tô querendo aprender. Tanta gente poderia estar aqui, que era um curso de graça. Você só precisava levar 1 quilo de alimento. E eu tô querendo aprender, a sala vazia, e não me deixa entrar. Aí eu, tá bom, deixa. Aí, o que foi que eu fiz das próximas vezes? Eu me inscrevi, o meu pai ia. Ah! Bom, muito bem. Genial, Agora podia, se genial. fosse eu escrevi a minha mãe, e aí, mas se escreveu o mas- pai. Olha, fazer uma. Não pedi Vou fazer um, identificação. vou fazer um intervalo agora, Eu fazer uma ensinei. surpresa pra Clívia, né? Ah. Porque toda vez que eu encontro a Clívia, antes de falar, amigo, tudo bem? Ela faz assim, cadê o Alan? Né? O Alan tá aí, chegou o Alan. Cadê ele? Vem cá. Eu já vi Olha ele, só o meu ele aqui. amorzinho. Olha só o Alan pra falar com ela. Essa é a Tati, tudo bom? Olá, prazer. Pronto, viu, Alan, né? Eu acho que ela gosta mais de... Eu vi. Ah, foi? Eu acho que ela gosta mais de Alan do que de mim. Isso é verdade. Isso é verdade. Ela nem foi pra Ai, meu Deus, pra a uma minha, de virada ver você. a mas minha no outro dia saiu pra jantar, vida foi tapa. inteira. Ah, foi mesmo! Essa história, gente. Não, foi me assistir no ponto de virada, né? O super Gente, eu evento do sabia Conta do que isso Revoltado. ia dar o que falar, eu sabia. Já pensou. E no outro Queria dia saiu pra muito jantar. ter ido, queria Ah, foi muito, mas incrível. devido à rotina não tive como. Ah, mas é de outros. Ele já tá lançando Não, outro aí, viu? já estou a postas, já pra... Maravilha. Pronto, viu, Alan? Tá tudo certo agora. Eu pronto, Aí daqui a pouco também, o Fabiano liga agora a vai Clívia. vai ficar com ciúme. Gente, mas eu tenho uma pergunta aqui pra fazer a Tati, que é uma curiosidade que eu tenho, tá? E aí, se eu tiver errado no sentido da minha visão em relação ao seu negócio, você diz. Mas o que é que acontece? Eu acho que a estratégia do MEI é excelente. É um tipo de cliente, né, um tipo de empresário que precisa muito de ajuda e principalmente da consultabilidade. E eu vejo que você tem um trabalho muito consultivo de acompanhamento. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, em que sentido? Que é uma dor também da minha empresa de contabilidade em relação à consultabilidade. A gente sabe que consultabilidade não é escalável. E tudo que não é escalável, né, além de dar mais trabalho, preocupa a gente no sentido de onde a gente vai conseguir chegar dentro aí da nossa visão de crescimento. Você tem uma estratégia para isso já? Porque eu sei que o MEI vai começar aqui, ele está trazendo esses problemas, eu consigo oferecer diversos produtos para ele, porque eu vou precisar curar as dores dele, mas eu preciso saber até onde eu posso ir, porque a gente sabe que existe, claro, um investimento limitado, né, por conta do momento mesmo que o MEI está, a nível de faturamento, mas também existe uma limitação de tempo. A gente só tem 24 horas por dia, então a gente precisa conseguir fazer essa gestão, entregar para aquele cliente mais estratégico. Aí eu queria saber um pouco mais da sua visão em relação a isso, até para ser até inspiracional para quem está nos assistindo e também para mim, porque a gente não atende MEI lá na nossa empresa. O que eu acho, tipo assim, a gente já tem a visão, a gente pretende, inclusive, de repente abrir um canal para os MEIs, né? Mas a nossa preocupação é exatamente essa, a consultabilidade, sabe? Como a gente consegue escalar, como a gente consegue entregar isso para eles. Dentro, obviamente, daquele ticket, né, que ele paga. Uhum. Deixa eu perguntar. Antes de te responder, eu vou fazer Sim. uma pergunta. Ah, fácil. Quanto tempo do episódio ir ao ar?
Eu acredito que um mês, mais ou menos, daqui a 30 dias. Ah, então eu já posso revelar detalhes aqui. Daqui a 30 dias, exatamente Já posso isso. revelar detalhes. Porque Conta. dia 6... Gente, em primeira mão, tá? Isso vai pra chamada do episódio. Não vai ser tão em primeira mão, porque eu já vou ter revelado antes. Por isso que eu perguntei. Em segunda mão. Mas pra vocês em primeira mão. Sim, por favor. Então, agora dia 6/9, eu vou inaugurar o meu escritório comercial, minha sede comercial. Parabéns. O pessoal já está acompanhando tudo de bastidor, mas tem uma parte que o pessoal ainda não sabe, porque eu ainda não divulguei, né? Então, assim, eu estava conversando com a Suede ali nos bastidores, e assim, como você disse, o trabalho consultivo ele não é um trabalho escalável, porque ele depende diretamente de você. E a gente só tem 24 horas no dia e 30 dias ali dentro do mês, então não dá para você escalar com você ali naquele momento. Então, obviamente, eu identifiquei essa fragilidade, né, no meu negócio, porque, óbvio, para quem está começando é excelente porque, por exemplo, muitas pessoas viram para mim e falam assim, Tati, mas como que você atende e-mail? Como que tá para você ter um escritório atendendo e-mail? Porque um mês só quer pagar R$20, só quer pagar R$50. Aí eu volto e pergunto, mas o que você entrega para o e-mail? Isso. Porque aí, às vezes, o que acontece? A pessoa pega aquele jargão mas o MEI é muito simples, é só emitir o DAS. Sim. Ok, o serviço operacional pode ser aquilo dali, só emitir o DAS. E, na verdade, não é só isso, né? Quem se especializou no MEI sabe que não é só emitir o DAS. Existem algumas outras particularidades que você precisa atender, inclusive da parte operacional. Um adendo aqui, tá? Um parênteses. A OMIE tem programa, na verdade, licença gratuita para quem é MEI. Isso é muito bacana porque você ajuda na gestão financeira dos MEIs, né? Então, ele vai desenvolver uma gestão financeira muito mais eficiente, contando com um programa super eficiente também. Então, eu já estou utilizando o MEI, o OMIE, no meu próprio escritório. Olha aí, tá vendo muito bem. Excelente, gestão financeira, né? Utilizo lá na Tática também. E é bom porque você oferecer isso para os seus clientes também é uma entrega de valor muito grande. Olha, você é meu cliente, né? Você é MEI e eu tenho aqui um sistema excelente para te entregar, de gratuito ainda mais, né? E eu vou poder acompanhar ainda melhor o seu negócio por meio dele, que é o OMIE. Muito bom. Anota aí também, pessoal. Nota essa assim, dica. continuando. Então, assim, o que foi que eu entendi em relação ao MEI? Aquelas dificuldades que eu mencionei anteriormente, né? Que não é uma dificuldade operacional ali, contábil, mas é uma dificuldade mesmo, porque quem é o MEI? O MEI é aquela pessoa que normalmente era seletista, e por algum motivo, geralmente é dificuldade financeira porque ficou desempregado, porque viu uma oportunidade, começou a empreender. Então, ela começou a empreender, ali começou um negócio dela de maneira informal, e aí ela viu, tem a possibilidade do MEI, precisava de um CNPJ às vezes para comprar, para emitir nota fiscal, então ela foi lá e formalizou como MEI. Só que ela não entende quais são as particularidades do MEI, ela não entende quais são os benefícios, quais são as obrigações dela, ela não sabe de maneira alguma gerir a parte financeira da empresa dela, então ela não sabe. Se perguntar, sabe a diferença? Faz separação pessoa física e pessoa jurídica? Ela não vai saber, às vezes, nem o que é a pessoa jurídica, entendeu? Então, eu entendi essa necessidade do MEI e eu passei a atuar dessa forma. Mas, óbvio, como tem uma limitação do meu tempo, o que eu passei, primeiramente, a fazer? Eu contratei uma funcionária e passei para ela a parte operacional, então, emissão de DAS, ICMS fronteira, nota fiscal, passei tudo certinho para ela ir fazendo, por quê? O que depende de mim agora nesse momento? Atendimento ao cliente. Aí, o que eu pretendo fazer? Formar pessoas do meu time para também fazer a parte consultiva, não ser somente a Tatiele. Aí, qual que é o outro passo? Você falou, o MEI está no MEI, mas o MEI desenquadra. Isso. E eu também pretendo atender outros portes de empresa. Exatamente. Só que, obviamente, Tatiele não consegue fazer isso sozinha. Então, eu já tinha uma parceria com um colega de terceirizar a parte fiscal. Aí a gente já conversava há muito tempo, mas era aquele negócio de vai, não vai, a gente não sabia como formalizar isso. Até que eu estava procurando a sala comercial para o meu escritório comercial. E por coincidência, onde estava o escritório dele, ele já tem um escritório também, a sala do lado estava vaga. Perfeito. Aí a gente foi conversando. Nesse momento a gente falou, é agora, é o nosso momento. Aí. Então a gente juntou o escritório. Que bacana. Escritórios. E aí
formamos uma sociedade. E aí agora, além de estar em obra, né, o meu escritório, sim. além de estar personalizando o meu escritório comercial, Sim. a gente fez uma obra em todo o escritório para deixar padronizado. Parabéns. E aí vai ser um escritório só. Muito bom, muito bom. Então, não é em primeira mão pro pessoal, mas é em primeira mão para com vocês. Mas certeza. quando sair esse episódio, né, o pessoal já vai estar sabendo Que dessa bacana. outra Olha, a gente já parte. sabia, pessoal. A gente já sabia disso. Mas muito bom. Mas a estratégia, eu já imaginava que a estratégia era essa mesmo, até porque a ideia é que realmente esse mês se transforme num Simples Nacional, né? Que ele cresça, que, inclusive, Com quando a eu ajuda falo dela, com a né? ajuda da sua empresa de contabilidade, da sua consultabilidade, com a ajuda de um RP como o OMIE, que vai trazer todo esse suporte para esse empresário entender um pouco mais sobre gestão. Né? Isso é muito importante. A gente sabe que a educação empreendedora é um dos grandes problemas, né, do mercado e você está ali aplicando a consultabilidade, você oferecer um sistema que vai oferecer, no caso, que vai proporcionar para ele uma facilitação ali na gestão financeira de uma empresa que também leva conhecimento, cursos que o seu cliente pode fazer ali através da Home Academy, por exemplo. E você agora estrategicamente também tem um complemento na sociedade que vai te auxiliar nessa parte fiscal quando o MEI desenquadrar, ou seja, está completo. Fechou. Completo. Só Exatamente. sucesso. Só sucesso. Muito Demais. bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu falo muito da consultabilidade porque, de fato, a gente também faz lá no escritório isso. Na tática, a gente faz com que o nosso time seja consultivo, né? A gente está saindo agora aqui do The Square, desse empresarial. A tática fica em outro andar. A gente resistiu muito a sair daqui, mas a gente está indo para um lugar muito maior na rua, porque aqui é muito seguro, muito confortável. Não dava mais para segurar, a gente está indo para um lugar que tem 6 vezes o tamanho do que a gente tem hoje, vai ter auditório, vai ter tudo. E o nosso time, como é muito consultivo, precisa de sala também para reunião. Então a gente vai ter 2 salas de reunião lá para eles atenderem. Uma sala vai ser, acho que para 12 pessoas, nem sei, acho que 12 são 10 pessoas, a outra para 4 pessoas. Enfim, vai ter auditório também para eles fazerem treinamento com os clientes. A gente quer realmente escalar a consultabilidade, a gente sabe que ainda assim vai ter um limite, mas a gente quer que eles também estejam lá dispostos para ajudar os clientes em decisões mais triviais. Né? Porque chega um momento que também a Tatiele vai precisar demandar essa tarefa para outra pessoa, né? Com certeza, e até porque, assim, né, a gente... Praticamente, eu acho que a maioria dos contadores, eu vejo muito o Daniel falando isso, né? A gente não se vê como empresário, é contador. É isso. E Acho que esse é um dos maiores erros do contador. E a Porque ele só gente- se vê só como profissional técnico e ele esquece que quando ele tem uma empresa de contabilidade, ele tem uma empresa. Tem uma empresa, com certeza. E a gestão é que faz o negócio crescer e destravar. E eu tenho muito isso, assim, isso é um erro meu, eu já enxergo isso porque eu quero ser a contadora, eu não quero ser a empresária. Exatamente. A gente fica pegado ao operacional, né? Fico muito apegada, e aí eu tô nesse momento de desapegar, porque... Até porque você já tem uma estrutura, amiga, né? A gente fez Sim. mentoria e você tem a sua estrutura já. Então, Com certeza. você precisa sair realmente do operacional e ir para o estratégico. E eu sempre falo, tenho o maior cuidado de falar isso, porque o operacional parece que a gente está diminuindo a importância do operacional. E não é isso, o Isso, operacional é brilhante, né? Com E, na certeza. verdade, o nosso negócio acontece por conta do operacional. A gente Né? até Só tava existe por falando. Só isso, existe né? por isso, né? O front da nossa empresa, que é o que gera o valor percebido, é o operacional. É o operacional. Só que o que acontece, que é o que a gente promete ali na venda também, Sim, né? exatamente. Só que, para quem é gestor, ele não funciona, porque você precisa entregar energia para outros lugares também. E ninguém pode ser bom em tudo. Então, Não, e a gente até tava conversando ali nos bastidores, né, que a questão da centralização, eu quero centralizar tudo. Ô, Só eu Oh, que faço bem isso daqui. só eu. Só eu faço só mais eu. rápido. Não eu tô posso achando que a passar... Tati assistiu minha palestra. Você não tá achando, não, filha? Deve ter. Não, eu e Clive, a gente brincou ali, a gente falou, gente, o Fabiano desenha os perfis, porque eu e Clive, a gente tem um perfil muito parecido. A A gente gente é tava igual. conversando, Que bacana. percebemos isso. Mas E a a gente, gente claro não que não é por conhecia. acaso, né? Que eu chamei vocês duas aqui no mesmo Com episódio. não tenho claro que dúvidas, não. não tenho dúvidas. Não, agora a gente tem certeza que você tem um critério e Com esse certeza. critério dá A gente vê os certinho, perfis. porque os perfis Com são muito certeza, parecidos. bacana. Nós já sabíamos, mas agora a gente comprovou. Comprovou. Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade para entender um pouco da sua escolha em relação a cartórios. Sabe que é uma coisa interessante isso, porque assim, eu até imaginava, você vai segmentar, posso cuidar só do MEI, posso cuidar só de empresas do Simples, do lucro presumido, só cuidar do lucro real.
eu posso escolher só a área de saúde, só o comércio. Sim. Mas cartórios era uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. E Já toda tinha passado pela sua cabeça? Não, jamais. Eu fiquei muito surpresa quando ela falou. É essa pessoa fofa aqui, né? toda meiguinha. Toda meiguinha. Eu quero que ela conte pra gente o porquê disso, como foi a escolha. Então, não foi uma escolha, né? Foi realmente questão de oportunidade. Eu também nunca na minha vida imaginei eu nichar em cartórios. Mas como foi que aconteceu? Sim, conta aí Vou pra contar aqui várias Conta aí, histórias conta aí. aqui agora. Vocês me escutem. Estamos a gente. postos pra ouvir. Vou até me encostar aqui. O que aconteceu? Na verdade, o meu pai tinha um cliente que ele era dessa parte de TI, onde a gente trocava muita informação. Eu considerava ele já como um amigo. E em uma das vezes que ele foi lá no escritório, a empresa dele estava passando por certas dificuldades e o escritório começou a fazer uma permuta com ele. Só que meu pai não estava gostando muito disso, né, e tudo mais, e acabou tendo uma briga com ele. Eles saíram do escritório do meu pai, foi para outro contador, mas eu e ele, a gente sempre teve um vínculo. Sim. A gente sempre conversava, tanto que quando deu um problema, que a empresa dele entrou em edital, né, Sim. com outro contador, a primeira pessoa que ele foi falar foi comigo e tudo mais. Enfim, deu vários problemas e na empresa dele ele sempre ia me buscar, né? Só que ele continuava no contador lá. Sim, sim. Até que chegou um dia, ele falou assim: Clívia, não dá mais, eu quero saber quanto você cobra para fazer a minha contabilidade. E assim, eu não quero nenhum vínculo com o escritório do seu pai, é com você. E aí eu fiquei desesperada, porque assim, ok, só que lá tinha departamento pessoal, só tinha feito poucas vezes de Sim, FIP, sim. enfim, eu ter que fazer tudo, né? E ele falou que não queria envolvimento do meu pai, aí eu aceitei. Aí começou Ok. a surgir tudo, né, lá na empresa dele. Ele foi meu primeiro cliente e eu ainda trabalhava com meu pai. Sim. Já pensou? E você, como foi pra você falar isso pro seu pai? Já eu conto. Conta pra gente. Minha curiosidade também. Ficam pensando nisso também? fiquei. Já eu conto pra vocês. Então, eu peguei e fui. E ele estava desenvolvendo, primeiramente ele estava desenvolvendo um sistema para fazer emissão de nota, tipo um RP, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ele queria fazer a parceria comigo, só que aí aconteceu que o IBGE assumiu, aí deixou gratuito, né? Sim. E aí ele parou esse projeto. E aí uma amiga dele tinha um cartório. Sim. E ele começou a desenvolver dentro desse cartório um sistema para bacana. cartórios, né? E aí lá no Ceará teve uma fiscalização para a grande maioria dos cartórios. Aí ele me ligou. Aí, Clívia, você já atendeu algum cartório? Você sabe como é fazer contabilidade para cartório? Eu não pensei duas vezes. Olha, eu aqui já teve um cartório, hoje não tem mais, mas eu já trabalhei Já 5 trabalhei. cartórios. Olha a oportunidade, né? Com certeza. Eu não ia deixar essa oportunidade passar, só que eu nunca tinha feito cartórios, nunca. E aí eu liguei para todos os meus conhecidos. Sim. E aí no escritório tipo assim, eu não menti, porque no escritório, porque meu pai tem 2 escritórios, no escritório do interior, Sim. que é Jaguaribe, lá tinha 3 cartórios, só que o meu tio, ele só fazia folha de pagamento, ele não fazia nada mais. Entendi. E aí eu fui. Aí, assim, ele foi muito legal comigo, porque como ele desenvolve o sistema, então Sim. ele tem toda a legislação, tem Entendi. N coisas. Então, assim, o meu e-mail, ele falou assim, Clívia, eu não sei se ele não confiou muito em mim, ou se eu não fui muito, assim... Sim. Ele quis te ajudar. Ele quis me ajudar. Aí ele falou assim, olha, Clívia, eu vou te mandar aqui... Aí começou a mandar um monte de coisa no meu e-mail pra você dar uma estudada e tudo mais. Aí eu, beleza. Aí ele falou assim, olha, eu vou marcar uma reunião pra você ir comigo lá em um cartório que tá passando por essa fiscalização e tá precisando de uma contadora. Aí eu, tudo bem. Você acredita que ele foi na minha casa? Porque não era em Fortaleza esse Já cartório. pensou? Eita. Era em Taitinga, tipo assim, é próximo.
Mas era em outro município. Sim. Aí ele foi na minha casa, no horário que a gente marcou. Me pegou em casa e me levou lá. Assim que eu cheguei, a primeira coisa, né? Porque tava o tabelião e a secretária. Sim. A secretária falou assim, ela é a contadora? Ah, tá. Porque imaginava um contador bem tradicional, uma pessoa mais velha. Ela é a contadora. Porque assim, ainda fui assim, de uma calça jeans, uma blusa social, mas Sim. de calça jeans. Eu fui do meu estilo. Claro. Aí ela falou assim, eu pensava que ia ser uma senhora. Sim. Assim, primeiro que ela já sabia que era uma mulher, mas ela achava Sim, que era uma pessoa senhora, mais velha. uma pessoa mais... Normalmente, A quem visão, pensa em né, do contador, contador. né? Principalmente os empresários mais antigos, né? Isso. Aí ela falou assim, é ela? Aí, sou eu. Aí quando eu me sento, o seu Antônio falou assim, olha, minha filha, eu não confio em nenhum contador. Lascou. Que credibilidade a gente, viu? Eu fiquei assim, parece que eu fiquei assim no chão, né? Olha, eu não corri. O chão se abriu, né? Eu não confio em nenhum contador, quero saber sua proposta, mas eu já vou logo lhe avisando que eu não confio em contador nenhum. O meu cartório tá nessa situação e tudo mais. Aí foi falando. Aí eu sei que no meio da conversa ele ainda falou assim, olha, mas o meu filho também tem uma empresa, você também faz? Aí eu faço sim. Aí ele, depois eu vou receber sua proposta e vou analisar e depois eu te dou um retorno. Aí, assim, aí na mesa também rolou que eu era muito jovem, aí o meu cliente falou assim, porque praticamente quem fechou esse contrato não fui eu, foi o meu seu cliente. Foi alguém que estava ali disposto a ajudar você naquela prospecção. E aí, o meu cliente falou assim pra ele, olha, seu Antônio, tem que ser pessoas jovens, esses contadores aí, esses velhos, estão tudo acomodados, ninguém estuda mais. Ela é minha contadora de longa data, nunca deu nenhum problema. Assim, ele me colocou lá em cima. E aí eu só sei que não acaba por aí. Eu passei a minha proposta e aí ele queria que eu como ele teve uma fiscalização, Sim. a Receita Federal tinha que fazer tipo uns 5 anos para trás. Nossa. E isso era bem na época do imposto de renda de 2000. Ou seja, quando a gente não tá fazendo nada na nossa empresa de contabilidade, tá todo mundo folgadinho. Exatamente. Aí, ok, né? Aí ele pegou e falou assim, Clívia, qual é a proposta que eu passo para ele, né? Tanto do valor dos honorários e para você fazer essa retificação. Na verdade, eu acho que eram uns 3 anos que eu tinha que fazer a retificação. Aí eu passei, eu acho que eu passei, tipo, sei lá, não tinha nem noção de quanto eu ia cobrar. Né? Eu não tinha nem noção de quanto é que eu ia cobrar. E eu falei que ia cobrar, tipo, 2.000, eu acho, na época. Aí ele só aceitou, aí ele só ouviu e foi. Aí depois ele falou assim, olha, Clívia, você cobrou 2.000, mas achei muito Muito pouco. Eu ia complementar, falar, resumindo, você praticamente pagou pra trabalhar. Pô, mas você poderia ter chamado ele como sócio, né? Quer não ser meu sócio? Me ajudar aqui eu a só vender sei que ele meu cobrou serviço. lá um valor muito acima e eles aceitaram. E eu Olha até aí. fiquei assim na minha cabeça. Não, ele deve ter cobrado isso, ele vai ficar com a diferença, Sim. né? O meu cliente, eu achei, né? Sim. E ele, não, é todo seu, eu não quero nada. Mas sabe o que é isso? Isso é muito normal. Eu digo no sentido de que, em relação à questão da precificação, porque quando a gente está entrando em qualquer negócio novo, seja um negócio novo totalmente assim, você é empresário contábil, não sei quanto cobro, né? Ou já sou empresário contábil, mas estou entrando num segmento diferente, estou entrando no MEI, estou entrando para cartório. Eu também não sei o padrão de honorários daquilo. Então, a gente realmente, às vezes, no início, a gente cobra alguns valores que depois você pensa, meu Deus, por que eu cobrei isso, né? Eu falo como palestrante, por exemplo. Eu não sabia quanto é que palestrantes contábeis cobravam, né? Então, assim, eu fui entendendo o mercado. E, assim, você sabe que as pessoas normalmente não vão compartilhar. E quando compartilham, sempre maior, né? Tipo assim, cobram, sei lá, vamos pensar assim, um valor R$100. Não, eu cobro R$500. Eu cobro R$5.000 para fazer uma palestra. Eu cobro R$10.000 para fazer uma palestra. Aí você vai naquele né, entendendo aquele fluxo, pensando, acreditando naquilo, e não consegue inserir no mercado. Então, eu optei, e acredito da mesma forma que você, em
colocar o preço que eu achava justo para mim, Na né? época. Na época, e depois eu fui entendendo o mercado, se estava acima, se estava na média, se estava Sim. abaixo, né? E no início, assim, estava abaixo. Eu fui Sim. identificando isso com o tempo. Normal, natural. E que bom que sim. você tinha uma pessoa que estava te ajudando a isso, né, Tati? Porque, e Com falar até certeza. sobre essa questão de precificação é interessante, porque o MEI, a gente sabe que os honorários, normalmente para quem faz o trivial, é um honorário baixo. Mas quando você entrega o valor que você entrega, no caso, Tati, para esse MEI, para esse microempreendedor individual, eu digo valor no sentido de geração mesmo, né? De ajudá-lo a prosperar, né? A se tornar um simples, quem sabe depois um presumido, você consegue ter um ticket maior, você consegue cobrar um valor e que não é uma exploração, nada disso. Na verdade, é um preço mais justo para a entrega de valor que você, né, que você faz. Exatamente, mas é importante um ponto sobre a história da Clívia, é o seguinte, que mesmo ela precificando errado, ela precificou e ela fez. Tem pessoas Sim, que se trava tanto, tipo assim, eu não sei como precificar isso aqui, que não precifica de nenhuma forma e não aceita o serviço. Recusa o serviço. Às vezes ela tinha capacidade de executar aquilo ali, Sim. mas ela não pegou o serviço porque ela não sabia quanto precificar. Precifica errado, mas faz. Porque aquilo vai te trazer a experiência. É verdade. Vai te trazer o conhecimento. Ok, então aqui eu precifiquei errado. Então você ajusta na próxima Ajusta, vez. né? E eu tô achando que vocês ajustaram, bem, viu? Porque tem umas luzes aqui super chiques na minha frente. Então, cartório e MEI deve tá dando muito dinheiro. Então, olha só, quem quer trabalhar nesse segmento aí... Olha só, ficaram sem jeito, significa que a coisa tá dando certo. Mas sobre essa questão que você me perguntou, né, na Sim. questão da precificação, eu concordo plenamente com o que você falou. Então, aquela história de, o mês só quer pagar R$20, R$50, é porque, de fato, se você for emitir só o DAS, se eu for emitir só o DAS para o meu cliente, eu não cobro ele. Sim, claro. Eu não cobro. Ele consegue até fazer sozinho, né? Fala Ele assim, faz não, sozinho. como que eu preciso emitir o DAS? Ok, eu emito e ensino. Olha, aqui você consegue emitir pelo aplicativo ou entra no site, você consegue passar, porque essa informação está de acesso a ele. Mas ele não está de acesso a ele executar um serviço que é de conhecimento meu, como uma gestão financeira, ou gestão do negócio dele, ou ter a visão do olhar. É muito importante falar sobre essa visão do olhar, porque aquilo que a gente falou sobre ser gestor, que é difícil para a gente, né, contador, ter esse olhar, né, de gestor e não ficar só no operacional, isso também serve de experiência para você entregar para o seu cliente também. Totalmente. Porque, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que ela está iniciando uma loja, né, de roupa, ela está bem no comecinho mesmo, então ela tem um capital pouco, ela tem a questão do tempo, ela tem que aprender tudo. E, às vezes, ela não consegue. O cliente que está começando ali, aquela pessoa que está começando, ela não sabe realmente gerir. Então, às vezes, outro ponto que é o detalhista, né? Ser detalhista do perfeito. Se comparar com a loja tal. Então, eu busquei eu trago esse olhar para o meu cliente também. Falo, olha, você está começando, se o seu valor financeiro, né? Recurso financeiro, não é o suficiente para você ter variedade, né? Foca o quê? Em estudar quem é o seu público, quem compra de mim, quem são as pessoas que eu conheço que compram de mim. Então, o que essas pessoas eles vestem? Desejam, né? O que essas pessoas vestem? Então, compra aquilo que vai entrar e sair rápido. Você precisa de giro rápido de estoque. Então, acaba sendo uma visão que você traz, quando se trata do negócio, você traz não só para você, mas também para o seu cliente. De consultoria mesmo, isso é muito valor. A consultoria é isso, porque pensa a virada. Uma cliente que não estava conseguindo, ela tinha peças de meses. Então, essa viradinha de chave fez com que ela comprasse e esgotasse o estoque dela em 2 semanas. Exatamente. Ou aquela cliente que tem aquele estoque ali também que não vende, e você dizer, olha, mas está pagando juros no cheque especial. Isso. Vende isso aqui por preço de custo, vai lá e cobre o teu cheque especial e você vai ter menos prejuízo. Ou reinveste em algo que vai vender e vai te dar lucro. Isso é estratégia, mas isso é que é valor, né? Isso que é valor para o cliente. Mas, por exemplo, isso eu não posso dizer para o cliente que ele vai fazer sozinho. Não vai, porque claro. se ele não tem a questão não é como emitir o DAS, entende? A questão da visão, do conhecimento, eu não consigo transferir para o cliente o conhecimento que eu tenho. Eu consigo, né, dar a consultoria, transferir o valor daquela consultoria para o meu cliente para que ele, de fato, tenha retorno
com o meu conhecimento, mas ele não vai ter o conhecimento que a Tatiele tem. Com certeza. Então, é isso que faz com que você consiga precificar, ter uma precificação rentável, que é justo pelo seu tempo, seu conhecimento, seu trabalho, e que, obviamente, tem que ser coerente, né? Porque tem que caber no bolso do cliente também. Você acha que o BPO financeiro é uma estratégia para o MEI? O MEI conseguiria, de repente, necessitaria de um BPO financeiro ou de uma consultoria financeira? O que é que seria mais interessante para o MEI? Para você oferecer como produto, né? A consultoria mesmo, a consultoria financeira, para ajudar ele a gerir a parte financeira. Mas a parte do BPO financeiro eu acho que não seria interessante. Mas porque quando ele vai MEI, para o simples, você já consegue. Porque o MEI ele não vai conseguir pagar o BPO para você. Porque ele é muito pequeno. Muito pequeno, o faturamento é baixo. Lucro, ele não vai conseguir suprir, né? Mas você consegue agregar a consultoria financeira como valor para os seus honorários. Exatamente. Perfeito, Exatamente isso. Perfeito. Muito bom. Uma coisa que a gente conversou aqui que eu acho bem interessante, até deixar claro assim, né, para quem está nos assistindo, eu acho isso muito importante. É que em relação à questão da CLT, né? Que eu fui CLT, você foi CLT, Clívia também foi CLT, e a gente saiu para empreender. Mas eu acho que essa coisa, na verdade eu gosto muito de bater uma real mesmo, assim. Não gosto dessa coisa de romantizar, né, as decisões e dizer, olha, o que serviu para mim serve para você, né? Primeiro de tudo, eu acho que nem todo mundo tem perfil para empreender. Se você tem o perfil para empreender, e esse é um seu sonho, é um sonho seu, você já identificou isso, eu acho que tem tudo a ver você acreditar e seguir em frente mesmo, porque o que vai te fazer feliz é o que você vai conseguir entregar e construir de melhor. Mas, às vezes, as pessoas querem empreender simplesmente porque olham para a Tatiele, olham para a Clívia, né? Veem duas empresárias de sucesso e dizem, esse caminho é bom, vou ali que eu vou ter sucesso também, né? Vou ter dinheiro para realizar os meus sonhos, vou construir uma imagem bacana, uma credibilidade legal. Mas muitas vezes elas não conseguem olhar para dentro delas e entender quais são as habilidades que ela tem. E se aquilo realmente é um sonho, né? Eu li um livro que é o Mito do Empreendedor, não sei se você já leu. Eu tô lendo ele, eu já ia falar. Assim, excelente. Eu te falei desse livro? Não, porque você perguntou uns livros, não foi? Eu peguei e falei para você. Não, mas eu já ia, nessa sua fala, eu já ia comentar que eu tô lendo esse livro e, tipo assim, eu nem terminei ele, mas eu tô amando e ele fala... Exatamente isso, né? A história da mulher que vendia bolo, né? E que os bolos dela eram incríveis, né? E de repente ela abriu uma loja para vender esses bolos e ela começou a pegar um horror, mais ou menos assim, na verdade, resumindo, né? Ela começou a ficar triste, desmotivada com aquele dia a dia dela. É muito isso, né? Porque o colaborador de uma empresa de contabilidade, ele não consegue... Primeiro, ele acha que o gestor não está fazendo nada. Se o gestor não está operacionalizando, não está fazendo nada. Vida do Fabiano é muito fácil. Vida da Clívia, da Tati. E aí, assim, o nível de responsabilidade da gente é muito alto, né? O resultado do nosso trabalho é um output. Na verdade, a gente só consegue ver o resultado do nosso trabalho lá no fim. Porque passa pela nossa gestão, pela nossa ideia, passa pela operação, ou seja, pelo que ele está entregando, o nosso time está entregando até o resultado da nossa empresa e o resultado do nosso cliente. Então, veja, é um trabalho, tem dia que parece que eu não fiz nada. Eu até falei isso nos meus stories esses dias, e assim, a quantidade de gente que se identificou e veio falar comigo, porque parece que tem dia que você não fez nada. Você trabalhou e não fez nada. E como gestor, isso se repete muito, porque na verdade a gente está gerenciando, e quando a gente sai do operacional, principalmente na contabilidade, a gente tem aquela sensação de que, fechei 100 folhas, trabalhei muito. Peguei minha meta aqui, né? Sim. Não. Agora você não tem uma meta estabelecida de fechar ali até aquele vencimento aquilo. O que você tem que fazer é gerenciar, pensar em estratégias, crescimento, analisar dados. E é isso que assegura o crescimento da empresa, a preservação dos empregos do seu time. Mas as pessoas, mas assim, algumas pessoas que vão para as empresas de contabilidade, muitas vezes até direcionadas para, pensando, eu quero trabalhar como CLT, eu quero trabalhar lá na Tática, eu quero trabalhar na Moody, eu quero trabalhar com a Tati, e simplesmente chegam lá, começam a se inspirar, a se influenciar, né, querem estar naquela cadeira da gente, porque acham que é fácil, né, porque acham que aquilo também muitas vezes descredibilizam, inclusive, a nossa história, que é muito árduo até chegar naquele momento, né, e querem arriscar tudo para
empreender e de repente se frustram. Se frustra. Né? Se frustra. Eu mesmo, antes de iniciar o escritório, teve um momento lá no escritório do meu pai que eu falava assim que eu tava muito sobrecarregada e eu ficava assim, nossa, meu pai não me ajuda com isso, meu Deus. E quando eu fui empreender, né, como você mesmo falou nos stories ontem, né? Sim. Caminhada é solitária, né? É isso daí, chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo. E quando eu fui empreender sozinha, foi muito solitário. E eu ficava falando assim, meu Deus, como eu me arrependo de ter falado isso do meu pai. Porque, assim, na minha visão, eu que estava lá, porque querendo ou não, eu era uma funcionária. Sim, sim. Eu achava que meu pai não fazia nada. Veja. Olha, e era pai dela, E né? era pai dela, veja. Só que aí, quando eu fui empreender, eu vi, nossa, não é só fazer aqui o operacional, tem muito mais coisa. E tem coisas assim, você tem que cuidar do administrativo, do financeiro, porque você pode até ter um financeiro, mas você precisa gerenciar também, ver os resultados. Você precisa cuidar da estratégia de vendas, da retenção do cliente, do engajamento do time, do posicionamento, ouvir reclamação de cliente, fazer reunião com o cliente. Aí você vai precisar aumentar o time ou fazer demissão, mas precisa aumentar o time, você precisa estar lá acompanhando quem é que vai ser admitido. É Exato, muita coisa. Às vezes eu olho e digo, meu Deus, como é que eu consigo fazer tanta coisa? Às vezes eu me faço a mesma pergunta. Às vezes eu fico pensando, eu olho pra minha agenda assim, meu Deus, como é que eu consigo fazer tanta coisa assim? Às vezes eu penso que eu tô ficando louca. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? Aí é igual quando eu quero... Eu falo assim, eu acho que eu não tenho trabalho suficiente, eu invento novos. Aí, às vezes eu falo, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça de inventar isso daqui? Porque como que eu vou ter tempo para realizar isso? E sobre essa questão do... Quando você está gerindo ou você está pensando na estratégia e achar que você não está trabalhando, é muito real. É muito real. Porque você quer ver uma coisa, se você tiver, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem essa ferramentazinha aqui, que tem um WhatsApp e praticamente você resolve tudo da sua vida aqui. Então, por exemplo, praticamente o meu WhatsApp mais não é utilizado para questões pessoais, porque só tem mensagem de cliente e de aluno. Aí, assim, tem horas que eu estou no WhatsApp enlouquecido, que às vezes tem uma porrada de mensagem que eu não consegui responder, e às vezes eu tô ali, ó, checando, respondendo o cliente, agendando uma consultoria, resolvendo, ajudando o aluno com a questão e tal. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala, trabalha, tá no celular. Tá no celular. E você tá enlouquecendo, fazendo um monte de coisa, só que pelo celular. Às vezes eu tô até checando um e-mail, às vezes eu tô encaminhando um documento, sabe? E eu tô no celular. Eu ando na rua, o pessoal brinca muito, né? Tem amigos que me veem e falam assim, Tatiana, eu te vi na rua, mas você não me viu, porque você passou aqui direto. Porque eu tô na rua passando e eu tô mandando áudio, respondendo, visualizando uma mensagem, alguma coisa. Aí o pessoal fala, menina, tu não sai desse celular. Eu falo, eu estou trabalhando. Não, sabe o que acontece comigo? Eu fico passeando dentro do elevador, porque eu esqueço de descer. Eu entro no elevador, aí fico aqui, ó. E todo mundo olhando, eita, já subiu de novo. Eita, eu ia descer agora. E aí, é tão espontâneo, né? Que aí a pessoa que tá do seu lado fica... Também no celular. Né? Não presta atenção em nada, fiquei nesse WhatsApp, na rede social, né? E eu lá trabalhando com não sei quantas mensagens para responder, né? E aí você já vai ali aproveitando. Eu dentro do avião, porque tá no modo avião, o telefone, saiu respondendo muita gente depois... Né? Mas as pessoas querem dizer obrigado, tchau, ok. E aí volta lá a quantidade de mensagem que você tem que abrir e fechar para poder diminuir a quantidade de janela que tá lá. Isso mesmo. Gente, nosso papo tá maravilhoso. Mas agora a gente vai entrar num quadro aí muito bacana, tá? A Clívia eu já conheço um pouquinho mais, né? Na verdade, bem mais, porque a gente já é amigo há um tempo. Mas eu também tenho curiosidade de conhecer outras coisas, saber um pouco mais. Dessas perguntas. Eu também. E a Tati, agora eu vou conhecer um pouquinho mais. Já conheci profissionalmente, né? Ainda tem muita coisa para você falar. Sim. Claro, com certeza. Mas agora eu vou conhecer também um pouquinho como pessoa, né? Sim. Vou entrar no quadro Desplugando aqui, que vai aparecer umas cartinhas para vocês escolherem. Deixa eu ver. Agora são duas mulheres, não dá para dizer. Primeiro as mulheres, né? Quem é que começa das duas? Acho que a novata. Olha, quem tá vindo pela primeira vez? mas você também é a primeira vez. Então as duas também. E aí, como é que a gente escolhe? Deixa ela aí primeiro. Olha, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vai começar com a Tati. Tati, escolhe, por favor, uma carta aí de 1 a 10. 7. 7? Vamos lá, 7. Qual o seu maior sonho já realizado? Olha, o meu maior sonho já realizado é realmente o escritório.
Meu maior sonho já realizado. Se for contar o segundo maior sonho, que na verdade não é um sonho, né? É de fato uma realização pessoal, uma realização pessoal, é poder proporcionar um certo conforto para minha família, que é algo que eu sempre quis. E isso é fruto do meu trabalho, do meu esforço. Algo que muitas vezes algumas pessoas não entendem, como a gente falou, né, empreender uma caminhada solitária. Então, às vezes, algumas pessoas, amigos, né, familiares, e não julgando eles, porque é aquilo que você falou, a pessoa que trabalha como CLT, ele tem uma mentalidade diferente, porque ele está, às vezes, julgando suas ações com base nos valores dele. E tá tudo bem, a pessoa não entender. Então, a gente começa a aprender a lidar com isso aí com o tempo. Mas que as pessoas julgam, né? Nossa, você está trabalhando à noite? Como assim você vai trabalhar feriado? Só que você só consegue fazer isso quando você tem um porquê de fazer isso. Quando você tem um propósito. Exatamente. E só você sabe o seu propósito, só você sabe o que move você. Né? Exatamente. Seus anseios, né? Os seus desejos, as pessoas que você quer ajudar, o que faz sentido para você. E aí isso move a gente, faz com que a gente queira estar lá no sábado estudando, né? Trabalhando. Muitas vezes morrendo de vontade de estar ali dormindo, deitado, ou de sair com os amigos e com a família. Mas a gente tem um propósito e esse é o momento, é aquilo que a gente quer. Né? E assim, eu sempre falei isso, eu falo muito pro Alan isso há muito tempo e a gente estava no ponto de virada e a última palestra foi muito bacana o palestrante falou assim, não dá para ter tudo, a gente precisa sacrificar algumas coisas. Né? E eu já entendo isso há algum tempo, para falar a verdade, assim, né? Eu pretendo ter filho, mas agora eu quero curtir esse momento como palestrante, eu quero curtir viajar, eu quero fazer mais, eu quero me realizar. Então não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não vou ter filho para deixar com a babá em casa. Tudo bem, eu contrataria uma ou duas babás que fosse necessário, deixava com a avó, não é isso que eu quero. Então, nesse momento agora, não dá para ter tudo. Nunca vai dar, né? Mas agora eu preciso fazer uma escolha, e a escolha é essa. Entender né? E seu assumir momento, a responsabilidade da escolha. Né? Entender seu momento. A maioria das pessoas momento. querem atropelar o momento. Às vezes, não é que você vai deixar de ter aquilo, mas não é o momento de ter isso aqui. Com certeza, perfeito. Vamos escolher agora uma carta, mais uma carta, Tati. Mais uma? Segunda. 3. Eu tenho tanta curiosidade de saber por que as pessoas escolhem determinados números, mas depois eu pergunto. Vamos ver. O que você mais detesta nos outros? Eita, essa pergunta é maravilhosa, viu? Eita, é mesmo. Porque, calma aí, deixa eu pensar. Não me comprometa, Fabiana. Não, mas... Não me comprometa. Fala alguma coisa aí, assim, bem exclusiva, né? Pra gente... Eu detesto muito a falsidade. Alguém... Sabe aquela coisa que a gente falou sobre a autenticidade? Eu detesto pessoas que tentam agradar todo mundo. Eu sempre falo muito da minha personalidade. Eu brinco, eu falo, quando eu não me dou bem com alguém, eu falo, tudo bem. Nem todo mundo vai conseguir se dar bem com a minha personalidade. Sim, claro. Porque eu tenho uma personalidade um pouco forte, eu sou detalhista, eu sou perfeccionista, eu tenho minhas opiniões, eu não... o Fabiano é o Fabiano, respeito, admiro como pessoa, como profissional. Só que se você tiver uma opinião e eu tiver uma diferente, eu vou dizer. Claro. Independente. E tá tudo bem. Né? Eu não gosto de ficar mudando quem eu sou, a minha opinião, só para agradar. E pessoas que fazem isso me irritam bastante. Interessante, muito bom. Adorei, viu? Parece, inclusive, comigo, assim, eu não gosto de falsidade, assim, na verdade, falsidade eu acho que ninguém gosta mesmo, assim, é muito complicado, mas eu gosto muito da originalidade. Gosto também. E eu acho muito bacana quando as pessoas são genuínas, assim, e assumem quem são. Sim. Né? Você assumir quem você é. Às vezes você tem uma dificuldade e quando você assume aquela dificuldade passa a ser uma qualidade. Assim, as pessoas passam a admirar você daquele jeito. Eu sou muito assim, eu falo sempre. Eu estava conversando com a minha sócia agora, eu fui fazer palestra lá em Recife, né? E aí eu estava conversando com ela e estava eu, Alan e tudo, e aí ela falou assim, as pessoas acham sempre que o Alan é mais fechado e você é mais bonzinho. Aí eu falei, mas sempre foi assim. Só que, na verdade, o Alan é muito mais relax, o Alan é muito mais dado, o Alan é mais divertido. E eu sou... Assim, não que ele não seja criterioso, mas eu sou mais exigente com as relações, com o relacionamento com as pessoas. Eu sou também. E aí, o que acontece?
as pessoas confundem, porque eu me considero uma pessoa educada, então eu nunca vou destratar alguém porque eu não considero que ela é uma pessoa que pode estar no meu convívio. Eu vou ser muito bacana Também com não. ela, mas assim, ela não tá dentro do rol das pessoas que vai conviver comigo, e essas pessoas são muito poucas, assim. Você é sociável. Eu sou sociável porque eu acho que é uma obrigação das pessoas, né? O fato de você não se identificar com alguém não significa que você vai tratar aquela pessoa com desdém com ou mal. certeza. Você Concordo, tem que concordo. ser, você tem a obrigação de ser educado, né? Gentil. Você tem a obrigação de fazer com que as pessoas que chegam perto de você se sintam bem, né? Você tem a obrigação de não estragar o dia de ninguém. Sim. Mas você também não tem a obrigação de conviver com quem você não se identifica, né? Por valores, ou seja lá o que for. Então, na verdade, assim, eu sou muito mais chatinho, pavio curto do que o Alan. Mas aí as pessoas não acham. O Fabiano é muito legal, um doce de pessoa. Eu sou legal, mas assim, não queira me ver chateado. queira me ver Eu tava lá chateado. no ponto de virada da almoço, eu quero fazer algumas perguntas a você. Começou a fazer algumas perguntas pessoais. Eu pensei que eram perguntas técnicas, né? Técnicas. Aí uma delas foi, mas assim, você é sempre tão legal, então você medita, você vai pra terapia. Eu vou pra terapia, mas assim, eu vou dizer a você, nem sempre eu sou tão legal assim. Não, né? Vamos falar a verdade, né? Sobre essa questão de você ter a sua autenticidade, é importante entender que a gente vai ajustando alguns pontos, né? Porque por mais que você entenda a sua personalidade, só que às vezes é importante você dosar. Não é que você nunca vai mudar de opinião, Sim, não é? não. Porque, por exemplo, eu posso ter a minha opinião em relação a algo agora, mas depois, Pode mudar, com o amadurecimento, Sim. você talvez trazendo um ponto de vista que me faça mudar de ideia. Claro. Eu vou ceder em relação àquilo, eu não vou teimar com aquilo só por teimosia. Sim, claro. O que eu vou falar é sobre o que eu acredito. Não é uma briga de ego, né? Exato, Não é uma exatamente. briga. E não é que eu não possa, não quer dizer que eu não erro. Ah, não, porque eu sou assim, vamos supor. Essa questão que você falou de ser pavio curto, eu também sou uma pessoa de pavio curto. E às vezes você pode soar grosseiro para outra pessoa. Sim. Se eu percebo isso, eu vou me retratar com aquela pessoa, né? É, claro. Olha, me desculpe se foi muito Sim, rígido, sim. se me interpretou mal, mas eu também entendo que aquele é o meu jeito. Sim, Esse claro. é o meu jeito. A gente pode E as melhorar, pessoas- a gente tem que, né, por exemplo, às vezes chega alguém e fala alguma coisa no WhatsApp, aí quando eu vou responder, às vezes eu chego a escrever, aí eu apago ou deixo ali, mas não vou responder agora. Deixa eu me acalmar, porque de repente eu enxerguei aquilo de uma outra forma. Isso, né? exatamente. Você vai Bacana, ajustando a sua com comunicação. certeza. Não é que você está mudando. Eu acabei né, o de seu jeito. descobrir uma coisa diferente na gente. O quê? Você. Porque você eu é não muito tranquila. sou. Olha, a gente vai passar agora, até para conhecer um pouquinho mais da Clívia, né? Para o momento em que a Clívia vai escolher as cartas. Mas, antes das cartas da Clívia, Olha. uma surpresinha pra minha amiga, que ela Olha. confessou um negócio pra mim, né? Lá em São Paulo, né? Ela disse, mas eu queria tal coisa. Eu falei, não vou. Não vou deixar isso passar. Eu Claro que ela sabia. recebeu a canequinha dela em casa, mas Não, ela queria do Papo de Que Arena. Fabiano, Você não E aí eu pedi você, pra a fazer Carol, uma. não No existem, nome né? dela, olha só, é linda mesmo, né? É muito linda, ai, gente, eu amei. aqui, Olha, amiga. Oh. já valeu demais. Clive, ele disse que a gente ia fazer ele chorar, mas ele, pelo visto, né? Sério, amigo, Aqui, isso é essa cara. incrível. Ah. Amei. Você merece. Acho que era o melhor presente que eu... Agora eu vou ficar igual o Daniel. Ela disse que adorou essa canequinha, só que a gente já tinha mandado gente. o convite, né? E aí eu falei, não, ela no dia vai receber a canequinha que ela deseja tanto do Papo de Que foi só lá pro Papo de Que Arena, né? E porque eu achava que essa ia ser essa. Aí a Fabiana, fiquei muito feliz que agora eu vou ter. Aí Ela abriu o aquela convite. aquela caneca preta. Aí o Fabiano, mas não é a preta, aquela foi do Arena. Chegou murchar, né? Chegou, pô, eu não tenho uma decepção dela na hora. Ai, obrigada, amei, Que amei, bom. amei. Foi, eu falei pra Carol, encomenda aí rápido, tem que chegar a tempo. Você merece. Obrigada, amigo. Ai, vou Vamos lá chorar. escolher as cartas, tô curioso Vamos, pra também, saber. também. E aí? Qual o número? Tem 8 cartas só agora. Vou escolher 7. 7. Você já pensou em mudar de carreira? Nunca. Nunca. Que massa, já foi rápida. Nunca, eu sempre falo. Eu nunca tive uma segunda opção, assim, na minha vida. Sempre eu quis. Não tive na faculdade teste vocacional, nunca quis fazer. porque Já sabia o sempre- que você queria. Eu quero ser contadora e é isso. Que lindo.
Que bacana. Aí, pra não dizer que eu não quis mudar, né, minha carreira, teve um momento, né, que, como a gente falou, né, empreender é muito solitário. Sim. E teve um momento que eu tava muito esgotada. E eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso, essa vida não é pra mim. Aí eu pensei em empreender em outra coisa, que foi quando a gente comprou a franquia, né, a escola de idiomas, por conta disso. Mas até nisso eu não estava realizada. Eu falei, não. É contabilidade meu mesmo. propósito eu quero ser contadora, é isso que eu quero. Todas as minhas energias vai ser na contabilidade. Ah, bacana. Eu pensei quando ela falou que ficou esgotada, que pensou, eu pensei que ela ia dizer assim, eu escolhi ser madame, né? Porque o Daniel já tem 30, 50 empresas, o Daniel tem já. Eu acredito que Vou sim, viver, né? eu não quero mais trabalhar, deixa o Daniel trabalhar. Agora alguém tem que trabalhar nessa De casa. vez em quando eu falo assim, eu não aguento mais isso, Daniel. Eu vou ser dondoca. Aí o Daniel, nunca você vai ser dondoca. Quem tem o costume de trabalhar não consegue. Não consegue, é verdade. Vamos para mais uma cartinha? Vamos. Vamos ver aqui. Agora tem 7 cartas só. E aí? Vou querer 7 de novo. 7. Vamos lá na 7. Qual a sua maior qualidade? Minha maior qualidade. Bem, eu sou fofa, né, gente? É verdade. Gostei. Concordamos, concordamos. Vocês concordam? Quem tá aqui concorda? Demais, né, gente? Olha, o Daniel tá dizendo ali que não. Sim. Brincadeira. Ele vai apanhar. Mas o Serginho de hoje que ri ali. Só vejo o Serginho rindo com a Clídia. Eu vou dizer uma qualidade que eu considero também o meu defeito. Perfeccionismo. Você é perfeccionista? Sou. No trabalho. No trabalho, né? Mas assim, engraçado, né? Isso é meu defeito também. Isso tudo pode ter o lado bom, quer dizer, quase tudo, né? Pode ser bom ou ruim, assim. O perfeccionismo, ele é bom por um lado, ele só é ruim quando começa a travar você, começa a atrapalhar, atrasar a sua vida, né? Então tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes eu quero as coisas tão perfeitas que isso acaba que me poda, porque eu não consigo crescer. Você gasta tempo demais em uma coisa que não faz diferença. Quando teve um período que, assim, se desse 1 centavo de diferença, eu passava 2 horas querendo saber que 1 centavo é esse, que não ia fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Pois é, tá vendo? Isso trava, assim, é aquela coisa, a gente acaba se prendendo a situações que não vai fazer diferença na vida de ninguém e acaba atrapalhando a gente não avança, né? E tem coisas que são muito mais perceptíveis, né? Que vão fazer mais diferença, inclusive pra gente também, né? Sim, gente, foi um prazer conversar com você. Já acabou, não acabou muito rápido? Muito rápido. Gente, acabou, eu muito rápido. Achei que ia ficar nervosa, não fiquei Tá vendo? Não falei que é muita vontade, é muito muito legal. Assim, passa muito rápido, porque é um papo muito bacana. Rápido. Imagine pra mim, se eu fico aqui querendo... É realmente um bate-papo. É realmente um bate-papo. A ideia é que a gente inspire as pessoas com a nossa história, que as pessoas, né, consigam olhar pra gente e dizer, poxa, que bacana, não dá pra fazer igual, porque algumas coisas ali não faz sentido pra mim, mas algumas fazem, e eu vou fazer do meu jeito, mas vai dar certo, né? Isso. Fazer com que as pessoas tenham coragem de buscar os seus sonhos, assim como vocês buscam, como eu também busco, sempre. De verdade, muito obrigado, muito feliz, Tati, muito feliz de conhecer você. Muito feliz também de Uma conhecer. simpatia de pessoa, né? Nossa, e assim, pra mim foi um presente duplo, porque eu adorei ela e tá participando aqui. Olha, já pensou? Que maravilha. Eu não conhecia muito a Clívia, mas eu vou confessar uma coisa, tá? Confessa, conta. Eu não me considero nem um pouco uma pessoa fofa, ao inverso de você. Mas E por isso, eu adoro pessoas fofas. Olha só que legal, que traz um equilíbrio. Exatamente, porque eu não me considero nada fofa, eu sou, digamos que um pouco mais dura, mais seca, né? Às vezes eu causo até um distanciamento em algumas pessoas, dependendo, né, do perfil da pessoa, né? Inicialmente, quando ela me conhece, causa até um distanciamento. Então as pessoas fofas se aproximam de mim, eu não sei porquê, mas... Que engraçado, acho que é por conta desse minha equilíbrio. percepção em relação a você não é essa. É sério? Não é, tipo, você é de uma Olha. pessoa fofa, de uma pessoa bacana, de Não, eu sou uma verdade. pessoa bacana, mas fofa não.
Que legal. Mas eu sou gente boa. Mas a autenticidade, tá vendo? É muito bacana. Quem me conhece mesmo sabe do meu coração. Né? E você é Digamos amiga assim. de uma pessoa muito querida pra mim, que é o Thiago Contábil, né? O Thiago, que agora tá com a empresa contábil dele lá tá no vendo, Rio tá vendo também. por que eu falo de uma pessoa fofa? O Thiago é uma pessoa extremamente fofa. Nossa, Então, olha ele quanto é um equilíbrio cara, aqui atrás. assim, sensacional. Eu e o Thiago, a Gosto gente se demais dele. identificou, assim, desde o primeiro momento. E a gente ficou muito próximo, assim, desde o início. Assim, meio que um foi ali, colaborando com o outro. A gente começou ali no meio digital, assim, mais ou menos juntos. E a gente logo se identificou, foi conversando. E se tornou, né, uma amizade. A gente começou a fazer lives e tal. Então, assim, o Thiago é uma pessoa maravilhosa, assim, gosto demais. Perfeito. Muito obrigado, viu, por ter Eu vindo, que de agradeço verdade. pela oportunidade, pelo carinho. É impressionante o quanto o Fabiano ele é detalhista, né, em tudo, assim, né, desde o convite, né, o tudo presente, perfeito, gente. tudo perfeito. Eu sou muito Recepção, equipe maravilhosa, né? A Carol, amor de pessoa. A Muito Carol obrigada. é uma fofa, né? A Carol dá vontade de levar ela pra todo lugar. Eu só pretendo um dia chegar no nível, assim, de palestrante que eu possa dizer, eu quero levar minha equipe também Equipe comigo, também. né? A Carol vai comigo pra todo lugar. Maravilha. Amiga, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito especial Tô também. muito feliz de estar aqui. Nossa, eu fico falando assim, né? Porque graças a Deus eu conheci o Fabiano, assim, foi acontecendo, né? Não foi uma coisa natural. E eu falava assim, meu Deus, quem é aquele famoso? A primeira vez que eu vi. Gente, Eu falei, essa história é engraçada. Eu falei assim, gente, tem um convidado aqui nesse evento que é famoso, ele deve ser artista da Globo, porque todo mundo tá parando ele quando eu vejo é o Fabiano. Foi. Só que o mais interessante foi que ela disse que, quando ela me contou essa história que eu não sabia, né? Porque eu não conhecia na época, ela pegou e disse, nossa, como ele é pequeno. Fabiana, eu sofro Gente. do mesmo mal, porque as pessoas me veem nas fotos e falam assim, nossa... Quando me veio, a pessoa me fala, nossa, mas eu achava que você era muito alta. Eu pensei que falo, você era super alta. Olha aí, olha aí. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, ela é baixinha. Eu falei, gente, eu tenho 1,60, sou baixinha. A Ai, impressão é ângulo. Amigo, mas sério, adorei esse papo aqui, conhecer Adorei a também. Tatiele. Fluiu muito bacana. Foi muito legal. E tô muito honrada de estar aqui, só tenho a agradecer essa oportunidade. Você é uma pessoa incrível, de estar verdade, aqui. assim, não tem como estar perto de você e não se sentir melhor, Que né? bom. Se sentir leve. E olha que eu fiquei nervosa, porque pra mim tá aqui... Mas você é muito profissional, porque não pareceu não nervosa, viu? pareceu. Eu Não, fiquei, de eu jeito fiquei, nenhum. sério. Eu faço muitos podcasts com o Daniel, só que esse eu fiquei nervosa. Quando eu tava vindo, né, me arrumando no hotel. Ai, meu Deus, eu vou, não vou. Meu Deus, que eu já... Não me abandona, pelo amor de Deus. Eu fiquei, ai, meu Deus, mas Ave Maria, o Fabiano. Eu não posso dar uma dessa com ele. Não, de jeito nenhum. Assim, pra mim foi uma honra receber vocês, de verdade, Ai, assim. que bom. Espero que a gente tenha diversas outras oportunidades. Com certeza, Né, de terá. conversar, de fazer projetos, de se encontrar, Com né, de certeza. levar as nossas histórias, né, as nossas experiências para as pessoas. É, claro que é muito importante ganhar dinheiro, eu adoro ganhar dinheiro, mas Quem é não muito gosta, importante né? também fazer sentido para a vida das pessoas, Sim, né? Assim, levar sim. sentido para a vida das Fundamental. pessoas, na verdade. E isso me move muito também, me move demais. Então, que bom que a gente tá bem conectado, bem Com alinhado, certeza, né? tamo Foi sim. incrível, muito Foi obrigado pela muito entrega. incrível, E eu muito. espero que quem esteja assistindo a gente também compartilhe isso com outras pessoas, assim como a gente está compartilhando, né, esse conhecimento aqui com vocês, mas envie esse vídeo, né, pelo YouTube, indica no Spotify também para mais pessoas assistirem. E é isso. Até o próximo episódio. Eu tenho certeza que o próximo também vai ser tão incrível quanto esse. Não né? tenho Com dúvida. certeza. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Valeu!